Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina Ensino de Educação Física Escolar e Psicomotricidade. Bom, na aula passada nós iniciamos a disciplina falando sobre o movimento ao longo do tempo, como o movimento foi sendo utilizado pelo homem com o passar do tempo, de acordo com cada sociedade. No caso do Brasil, seguindo as necessidades do país, e assim a educação física ia sendo praticada e inserida na escola com diferentes objetivos, começando lá com a questão mais da saúde, com os cuidados com a higiene, passando por um lado militarista, com um enfoque na preparação para a defesa da pátria. Depois passamos por uma sequência querendo mudar um pouquinho o enfoque e entrando a pedagogicista, a tendência pedagogicista, para dar um enfoque de que a educação física também auxilia na formação integral dos nossos alunos. Depois temos o esporte entrando com força total na escola, naquela tendência esportivista, que o esporte passa a ser o meio e o fim das aulas de educação física e se tem como objetivo o treinamento dos atletas para, quem sabe, se tornar aí um atleta que represente o país nos eventos internacionais. E após esse período, nós temos, na década de 80 principalmente, diversas discussões sobre a educação de forma geral, e a educação física também entra nesse contexto, com aquela questão de para que a educação física está na escola e de que forma ela deve ser ensinada. E a partir desse momento temos diferentes abordagens sendo elaboradas para os professores utilizarem nas suas intervenções e até hoje se encontram no nosso cenário nacional essas diferentes abordagens. E nós falamos sobre algumas delas e eu disse que hoje a gente iria começar a nossa aula falando sobre uma outra abordagem, que no caso é a psicomotricidade. Então nós vamos hoje, na nossa aula, um dos assuntos será a psicomotricidade e teremos mais assunto para a aula de hoje. Hoje a aula está cheia de conteúdo, então vamos ao quadro para a gente verificar quais assuntos são esses. O primeiro assunto, então, como eu acabei de dizer, é a psicomotricidade. Falar um pouquinho sobre essa abordagem, que no caso não foi elaborada para a educação física, mas com o passar do tempo a educação física passa a se apropriar e se utilizar desta forma de intervenção. Num segundo momento, nós vamos falar sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil e a relação com a educação física. E no terceiro momento, vamos falar sobre parâmetros curriculares nacionais e a educação física. Então, temos bastante conteúdo para a aula de hoje, fiquem bem atentos, tudo bem? Continuem mandando sempre as contribuições de vocês, assim como eu gostaria de colocar já de início 2 contribuições do nosso fórum, que ainda precisa de muito mais participação. Por favor, entrem lá, coloquem as ideias de vocês sobre essa área e também o diagnóstico sobre a educação física na região de vocês. Então, hoje eu trouxe a contribuição da Maureen Lopes Salóis, que ela diz que na cidade dela, na escola em que ela fez estágio, há educação física 3 vezes na semana. Só que uma vez só da semana é um profissional formado na área quem ministra a aula. Nas outras 2 vezes na semana é a própria professora regente da turma, que aí acaba trabalhando com recreação, deixar um momento ali mais de recreação para as crianças brincarem, jogarem, Bom, aí nós temos mais uma contribuição do Luiz Antônio Nogueira Júnior, que ele ressalta como já melhorou, que antigamente a maioria das escolas não tinha aula de educação física lá no Fundamental 1, que não tinha um profissional formado na área para ministrar essas aulas e que a estrutura era bastante precária. A estrutura física, os materiais, não eram adequados para aulas de educação física. E que ele acredita que já melhorou bastante, que hoje a maioria das escolas já estão sim possuindo uma quadra, um espaço mais adequado para as aulas, mais materiais, e o professor de educação física já está sendo inserido cada vez mais na escola. Então, muito obrigada pela participação e continuem aí alimentando nosso fórum, isso é muito importante para enriquecer o nosso conhecimento. E lembrando que nós temos um segundo fórum na disciplina, que eu falei na aula passada,
que dá base para o portfólio em grupo. Então lá eu coloquei 3 textos que vai ajudar você, esses textos irão ajudar vocês na elaboração da segunda parte do portfólio em grupo. Tudo bem? Bom, então vamos dar início às discussões da nossa aula de hoje com o nosso primeiro assunto, que é a psicomotricidade. Então, seguinte, a psicomotricidade, ela surge, na verdade, na área da psicologia, como uma forma de auxiliar aqueles alunos, aquelas crianças que tinham alguma dificuldade de aprendizagem. Algumas crianças, aquelas crianças que já tinham alguma deficiência, e dessa forma acaba prejudicando o seu aprendizado, e outras crianças que têm algumas limitações para aprender. Então, começou na psicologia, depois a gente tem, adentrando aí na educação de forma geral, de que como é importante tudo que se estudou e tudo que se elaborou para ajudar na aprendizagem da criança. Então, a educação passa a utilizar também nas escolas e a educação física também se apropria desse conhecimento. Até porque a psicomotricidade trata bastante de atividades lúdicas e de temas psicomotores que envolvem os conteúdos da área de educação física. Então, nós temos muitos professores no nosso país que utilizam a psicomotricidade como abordagem nas suas aulas. Eles utilizam principalmente na educação infantil, que é o primeiro contato ali com a escola e que esses temas psicomotores eles precisam ser bastante explorados para serem bem desenvolvidos, e que isso vai ajudar na aprendizagem também dos outros conteúdos da escola e nas outras áreas também, como na escrita, na leitura e assim por diante. Então, passam a utilizar principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem da psicomotricidade. De olho no quadro. Bom, a psicomotricidade é uma ciência que tem por objetivo o estudo do homem através do seu corpo em movimento, nas relações com o seu mundo interno e externo. Então, aqui um conceito sobre psicomotricidade a partir do Congresso Brasileiro de Terapia Psicomotora de 82 e a gente já consegue ver a relação com a educação física, que é uma ciência que vai estudar este homem em movimento, então o corpo em movimento e as suas relações com o mundo interno e externo. Por isso que a educação física encontra um grande espaço nessa área, vê a importância de se utilizar também desses conhecimentos que a psicomotricidade traz. Então, no caso da educação física, a psicomotricidade surge como um primeiro movimento para contrapor o que a gente tinha. Então, ali no final da década de 70, é a primeira abordagem que vem tentar contrapor a educação física tradicional, voltado mais para aquela execução, repetição de movimentos, então o tecnicismo, a questão de exclusão de alunos porque não tem habilidade ou porque está acima do peso ou porque tem alguma deficiência, é sedentário. Então, a gente tem isso na educação física ao longo do tempo, até a década de 70, e a psicomotricidade é o primeiro movimento que vem, então, para tentar modificar o que se tinha nas aulas de educação física. Bom, a psicomotricidade, ela traz a valorização do processo de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor da criança, ou seja, busca-se uma formação integral. Então, vai aliar aí a questão do movimento, a parte motora, a parte física, com o aspecto cognitivo, com o aspecto afetivo, sem separar. Então, enxergar o aluno como esse ser integral, e olhar para ele sempre assim e propor as atividades não de forma separada. Então, ora uma atividade que vai explorar só a parte cognitiva, ou ora só o movimento. Então, eles dão bastante valor à questão do movimento, que antes a gente não tinha. Quando a gente fala aí da pedagogia tradicional, se tinha aquela divisão. Então, não, o corpo tem que ficar parado, porque senão não se aprende. Então, agora é hora da cabeça pensar, então esquece o corpo. Então, a psicomotricidade, ela vem valorizar esse movimento, que esse movimento, ele vai auxiliar, sim, nesse desenvolvimento integral do nosso aluno. No próximo slide, a gente encontra que o objetivo da educação pelo movimento é contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança.
de quem depende ao mesmo tempo a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar. Então, busca-se, por meio dessa educação pelo movimento, esse desenvolvimento psicomotor da criança, que vai auxiliar também na formação da sua personalidade e no sucesso escolar. Então, esse movimento, a exploração desse movimento nas diferentes atividades, vai auxiliar a criança na aprendizagem dos conteúdos, dos diversos conteúdos que a criança ela vai estar sendo colocada ali de frente, vai ser ensinado para a criança, então o movimento também vai ajudar na hora de aprender esses conhecimentos das diferentes áreas. Bom, de que forma que a gente faz isso? Utilizando principalmente as atividades lúdicas, então atividades prazerosas, atividades que as crianças elas têm um gosto por fazer, elas sentem satisfação em realizar. Dessa forma, elas vão querer realizar muito mais atividades e vão estar aprendendo ali brincando. Então, utilizar da brincadeira, utilizar do jogo como impulsionadores dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Então, as atividades lúdicas, elas vão ser muito importantes para conseguir trazer a criança para esse aprendizado. E, dessa forma, valorizar as aprendizagens significativas, espontâneas, exploratórias da criança e de suas relações interpessoais. Então, propor para a criança diferentes possibilidades, principalmente lúdicas, prazerosas, para que ela consiga explorar o seu meio, explorar as coisas que a cercam, explorar os conhecimentos, de uma forma bastante espontânea, cada uma no seu ritmo, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, aqui na imagem, a gente observa várias crianças fazendo atividades. Então, atividades de subir, de escalar, de rolar, de rastejar, engatinhar, de manipulação. Então, a psicomotricidade, ela propõe isso, essas diferentes experiências de movimento para a criança explorar e, por meio dessa exploração, ela vai estar se desenvolvendo. Bom, a gente tem aqui no quadro agora as estruturas psicomotoras que são propostas pelos autores da psicomotricidade que o professor deve se preocupar em desenvolver nas aulas para ajudar nesse desenvolvimento integral da criança. Então, no caso da educação física, até no slide passado tinha a citação do Lebouche. O Lebouche é o autor de referência na área da psicomotricidade para a educação física, tá? O Lebouche. E nele, no livro, Educação Psicomotora, do Lebouche, ele traz os temas psicomotores, esses conteúdos que nós vamos explorar, que nós precisamos explorar com as crianças para que elas consigam se desenvolver. Então, vamos ver quais são esses temas. Primeiro tema, estruturação corporal. A criança perceber o seu corpo, quais são as partes que compõem o seu corpo, qual que é a utilidade de cada uma dessas partes. Então, um dos primeiros temas que a gente vai se preocupar em desenvolver. Vocês, quando tiveram aí conteúdo da educação infantil, com certeza, em outras disciplinas também foi falado a importância da criança compreender aí o esquema corporal dela, ela ter essa consciência corporal. Então, aqui na psicomotricidade se dá muito valor para essa questão. Então, estruturação corporal. Aí nós temos coordenação motora global e coordenação motora fina. Então, a coordenação motora, ela é classificada dessas duas maneiras. Global, que é a coordenação dos grandes grupos musculares do nosso corpo. Então, aliar ao movimento, um movimento amplo, um movimento grosso, que você precisa do pensamento para conseguir realizar esse movimento. Então, é a coordenação aí do nosso intelecto para a execução dos movimentos. Então, a coordenação motora global são os movimentos mais amplos que mexem com a musculatura, com as grandes musculaturas do nosso corpo. Já a coordenação motora fina, ela é a coordenação dos pequenos músculos. E aí, no caso,
a gente dá destaque para as mãos, né? Para os dedos, para as mãos, que precisam dessa coordenação motora fina. E como, né? A gente sabe, vocês vão perceber, acho que nos estágios vocês já estão percebendo, como a criança ela precisa saber segurar um lápis para ela começar a escrever, para ela conseguir desenhar, conseguir pintar, né, segurar uma tesoura. Então, são coisas simples que vão influenciar no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa muito dar atenção para a coordenação motora fina, né, principalmente aí nessa fase que ela vai começar a se alfabetizar. Então, é importante atividades, né, que mexam aí com os dedos, com as mãos, que vão auxiliar nesse processo. Um próximo tema é a estruturação espacial. Ter a noção desse espaço que a criança faz parte, esse espaço que a rodeia, ela ter o limite do espaço, né, saber qual é o espaço dela, até onde ela pode ir, né, e qual é o espaço do outro, que ela não pode ultrapassar, ela não pode, né, ferir, ela tem que respeitar esse espaço. E isso parece tão simples, mas não é para as crianças lá na educação infantil. Tem criança que vocês vão perceber que chegam lá na escola e não dão conta de colocar o material em cima da mesa, organizar os lápis dentro do estojo. Você vê que a mesa está virada para um lado, a cadeira para o outro, a bolsa jogada no chão, o estojo aberto com lápis, borracha, tudo espalhado pela mesa. E isso é a falta dessa organização espacial que a gente precisa ensinar. Então, é na rotina do dia a dia que isso vai acontecendo. Em atividades simples, como ficar ali, vamos pegar uma atividade bem conhecida, né? Um coelhinho sai da toca, em que eu tenho o meu espaço, que é um círculo. E aí depois eu tenho que procurar um novo espaço e eu não posso trombar com o outro. Eu tenho que ir me deslocando da forma, por exemplo, que o professor fala. Chegar no meu espaço, se tiver já alguém ali, eu não posso ocupar o mesmo espaço. Então, algumas atividades simples que vão dando essa noção espacial que é tão importante. Assim como a organização temporal também. Em alguns livros a gente encontra até junto, organização espaço-temporal. Porque a gente meio que já trabalha essa questão do tempo também junto com o espaço. Aqui eu gostaria de chamar a atenção na questão da organização do espaço e do tempo para a atividade de pular corda. Pular corda é uma das melhores atividades para a gente estar explorando a estruturação espaço-temporal. Tá? O pular corda, a criança que pula corda, a gente tem até artigos científicos que dizem que a criança que pula corda, ela vai conseguir ser alfabetizada. E aquelas que têm a dificuldade de pular corda vão demorar mais nesse processo de alfabetização. Então, a gente tem já estudos que dizem isso. Então, é bastante importante na educação infantil, você que vai ser professor regente, mesmo que tenha aula de educação física, mas reserva algum momento lá da semana para você ir e fazer a brincadeira de pular corda. Então, eu digo, falo bastante para os meus alunos do curso de educação física que o nosso aluno tem que sair da educação infantil sabendo pular corda. Hoje, a faixa etária, a gente pulou um pouquinho, está mais novo no primeiro ano, então eu digo ali, do primeiro ano, a criança precisa sair pulando corda. E, infelizmente, a gente não vê isso. Eu tenho alunos de terceiro ano que não pulam corda ainda. Tenho muita dificuldade nessa organização espaço-temporal. Então, é bastante importante. E o outro tema, psicomotor, estrutura psicomotora, é a lateralidade. Esse conhecimento dos lados do corpo, você começar a compreender, então, quais são esses lados, a diferenciar o que é direito, o que é esquerda, conseguir perceber qual que é seu lado dominante, que lado você tem mais facilidade para fazer tal movimento. Será que é o mesmo, o lado dominante da mão, o do pé, o do olho? A gente não presta atenção nisso, mas a maioria das crianças, elas têm o mesmo lado dominante para diferentes ações, mas tem crianças que não. Elas comem com uma mão, escrevem com a outra, chutam uma bola com o outro lado, Então, é algo para a gente perceber e fazer a criança também perceber. Então, nas diferentes atividades, como nas imagens que a gente tem aí, da corda que eu já citei. Então, olha aqui, eu pular corda, ou o fato de passar por baixo da corda sem relar, como a atividade
aqui de baixo, então, olha, eu tenho um limite, é a corda, eu tenho que passar por baixo sem relar. Tem criança que atravessa, nem abaixa. Então, falta essa noção. Então, é bastante importante. Aqui do outro lado, a gente tem, né, as crianças aqui rolando, tendo a noção desse corpo e como esse corpo ele pode se movimentar no espaço, fazendo diferentes movimentos, utilizando materiais como o arco, né, o bambolê, e aqui de que forma eu posso utilizar, né, e mexer meu corpo com esses materiais. Então, tudo isso é bastante importante e a gente precisa levar muito para a educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental também, principalmente primeiro e segundo ano. Trabalhar com o esquema corporal, trabalhar com coordenação motora ampla, fina, noção de espaço, de tempo, lateralidade. Isso tudo é muito importante e vai influenciar na aprendizagem dos nossos alunos. Tudo bem? E para a gente fortalecer ainda mais tudo isso que eu venho falando, nós vamos assistir um vídeo agora. A psicomotricidade nada mais é que se relacionar através da ação como um meio de tomada de consciência que une o ser corpo, o ser mente, o ser espírito, o ser natureza e o ser sociedade. Ela está associada à afetividade e à personalidade, porque o indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar o que sente. É possível notar quando uma pessoa não teve sua psicomotricidade trabalhada na infância. É o que garante o professor. Geralmente são crianças que não têm ou não gostam muito de brincar, ou não gostam muito de se movimentar, ou tem aquelas crianças que mas não tem uma maturação suficiente para fazer o que já a sua faixa etária permite, como correr, pular, de uma forma correta. Uma criança mais limitada. Isso. O desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da aprendizagem. As habilidades psicomotoras são essenciais ao bom desempenho no processo de alfabetização. A aprendizagem da leitura e da escrita exige habilidades tais como dominância manual já estabelecida, movimentação dos olhos da esquerda para a direita, domínio de movimentos delicados adequados à escrita, acompanhamento das linhas de uma página com os olhos ou os dedos, tensão adequada para segurar lápis e papel e para folhear, adequação da escrita às dimensões do papel, orientação da leitura e da escrita da esquerda para a direita. E para desenvolver todas essas habilidades e aprimorá-las, é que a psicomotricidade atua na educação. Porque a criança, quando ela vai para o papel e ela pega a caneta e ela tem que escrever o nome dela, e ela começa a escrever grande. Então, e a partir que ela vai trabalhando a psicomotricidade, a gente vai trabalhando o esquema corporal dela, a organização de espaço dela, e que ela tem que escrever o nome dela num pedacinho, só no cabeçalho. Então, como ela tem a gente vai trabalhando através de jogos, através de brincadeiras, a organização de espaço dela, ela vai conseguindo transformar a letra dela cada vez menor, ela vai tendo noção de, já só de olhar o papel, qual tamanho vai ser a letra dela, para que não saia do papel. Isso é muito importante. A psicomotricidade trabalha diversas áreas, dentre elas o desenvolvimento do raciocínio lógico da criança. Os jogos aguçam o raciocínio lógico, fazem com que a criança crie estratégias para solucionar problemas, achar opções ou alternativas para se alcançar um objetivo. Através de com jogos. Quando a gente inventa um jogo e coloca umas regras e as coisas acontecem muito rapidamente, eles têm que pensar rápido. E tem que ter uma lógica rápida, tem que resolver os problemas muito rápidos. Então, isso faz com que eles pensem rápido, que eles resolvam os problemas muito rápido. Na educação infantil, esse trabalho em sua maioria é feito através da educação física. Mas atualmente, algumas escolas fizeram sua psicomotricidade uma disciplina regular. Muito bem. Vocês viram aí no vídeo, destacando novamente a importância da psicomotricidade para o ensino de outros conteúdos, não só voltados para a educação física, para todo o processo de alfabetização. Vocês viram que o professor coloca diferentes atividades que podem ser utilizadas. No vídeo mostra as crianças fazendo algumas coisas que são
fáceis da gente oportunizar para as crianças, não precisa de muito material, mas é claro que o material ajuda no universo lúdico. De colocar a criança, ter aquele prazer envolvido no momento de fazer a atividade. É bastante importante. Mas isso a gente consegue com material reciclável, como a gente viu ali no caso de um boliche que o professor coloca garrafa PET, e aí só o fato de você pôr papel, né, colorido dentro da garrafa já é mais atrativo, chama a atenção das crianças. Então a gente pode abusar aí dos materiais, né, coloridos, dos materiais também como sucatas, para levar para as diferentes atividades. Vejam que até no final do vídeo cita que a educação física, na maioria das vezes, fica responsável por esse trabalho, mas que muitas escolas, hoje em dia, colocam uma aula de psicomotricidade, dão este nome mesmo, que é o termo da ciência, traz como psicomotricidade, e aí muitas vezes não é só o professor de educação física que vai estar ministrando essas aulas, mas os próprios professores regentes já vão estar pensando em atividades que explorem aí essas diferentes estruturas psicomotoras, certo? Então, gente, é muito importante, a nossa criança precisa se movimentar, ela precisa pensar ali na brincadeira, no jogo, a questão das regras, dos limites vão ajudar nesse processo e depois também para o futuro dela, lá como eu disse numa outra citação, para o sucesso escolar dela e para a vida, certo? Muito bem, agora nós vamos fazer uma atividade. De olho no quadro, nós vamos pensar aí um pouquinho e eu quero a contribuição de vocês. Uma atividade individual, bem rápida, e daí vocês vão mandando as contribuições aqui para mim. O objetivo da atividade é identificar de que forma as aulas de educação física podem contribuir no desenvolvimento integral das crianças na educação infantil e no ensino Fundamental 1, a partir de algumas questões, das seguintes questões. Quais conteúdos, atividades e propostas didáticas podem ser aplicados pelos professores de educação física, tanto na educação infantil como no ensino fundamental 1, visando o seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Tá? Então, pensando no desenvolvimento integral dos alunos, o que tem de conteúdo, de atividades diferenciadas, de propostas didáticas que o professor pode levar para as aulas de educação física? Então, pensem aí e aí discutam com a turma rapidamente e vão mandando essas contribuições para a gente comentar daqui a pouco, tá? Pensem no que vocês já tiveram de vivência nos anos que vocês passaram pela educação básica, o que vocês acreditam que a educação física, enquanto uma área de conhecimento, ela pode levar como um conteúdo, como estratégias para os alunos, certo? Então, pensem, discutam, mandem para mim e já já nós voltamos.
Olá, pessoal, voltamos. Muito bem, muito obrigada pelas contribuições de vocês. É muito importante a gente ter esse feedback, esse retorno sobre o conteúdo que a gente está tratando. Muitas coisas apareceram e a educação física, com certeza, ela engloba aí diferentes conteúdos, diferentes estratégias dentro de cada um desses conteúdos que a gente pode estar levando. E é claro que esse foi só o pontapé inicial, porque a partir de agora, do nosso segundo assunto e terceiro, nós vamos falar bastante sobre esses conteúdos e estratégias a serem desenvolvidos. Abre destaque aqui para 2 polos, o Itapetininga e Caruaru, que citaram aí bastante a questão do lúdico, dos jogos de brincadeiras, como bola queimada, pular corda, ressaltaram também a questão das brincadeiras de roda, das danças, da mímica e também dos desafios corporais com obstáculos, que a gente vai também destacar daqui a pouco. Então, tem muita coisa mesmo, muita atividade, muita estratégia que a gente pode levar para as aulas. E, a partir de agora, nós vamos ver um pouquinho isso baseado nos documentos nacionais que a gente tem, que dão base, né, que dão subsídio para o trabalho do professor. Então, nós vamos falar, primeiramente, sobre o referencial curricular de educação infantil e depois dos PCNs. Bom, vamos lá no quadro para a gente começar a falar do referencial, que vocês já têm contato, né, já tiveram com esse referencial. E nós temos lá nesse referencial curricular nacional para a educação infantil 3 volumes. No volume 3 se encontra o conhecimento de mundo e nele é contemplado o movimento. Opa, foi riscado aí, desculpa, meu problema, voltando. Então, vamos ficar lá, já tá grifado o movimento. O movimento dentro, então, de todo esse conhecimento de mundo que o aluno deve ter, o movimento, ele é destacado. O referencial, que a gente, né, como ele é de 98, ainda tinha a faixa etária de crianças de 0 a 6 anos, mas que atualmente é até os 5 anos. E aí, vamos então pensar sobre o que o referencial fala sobre o movimento na educação infantil. Bom, o primeiro ponto que é bastante importante e que o referencial destaca é que a gente precisa romper com o pensamento de que as crianças na educação infantil devem possuir posturas rígidas, mantendo-as em filas ou sentadas por um tempo prolongado. Gente, é um crime a gente querer que criança de 0 a 5 anos fiquem paradas uma tarde inteira, por exemplo. 4 horas lá, sentado, fazendo atividades escritas ou de qualquer outro tipo, mantendo aquela postura, né, sempre rígida por um tempo prolongado. É, né, quase um crime. Então, querer que as crianças elas fiquem quietas, sem se moverem, né, que o movimento ele vai atrapalhar com a aprendizagem, então isso já ficou lá no passado. Não tem mais isso de que a criança que se movimenta, a criança, né, que às vezes conversa um pouquinho demais, isso vai atrapalhar na aprendizagem. É claro que a gente, né, tem momentos que precisa ali parar, precisa dar atenção, mas a criança nessa idade, ela não consegue ficar por um tempo prolongado numa mesma atividade. Por isso que na educação infantil, a gente planeja muito mais atividades do que no ensino fundamental, mesmo na educação física, que a gente está lá brincando, muitas vezes fazendo diferentes tipos de pega-pega, por exemplo. A gente não vai conseguir ficar um único pega-pega numa aula inteira. Elas cansam, então a gente precisa sempre dispor de mais alternativas. Outro ponto, ser disciplinadas em sala de aula e não em espaços diferenciados. Então, aqui na minha sala de aula é a disciplina absoluta. Agora, saiu lá para o pátio ou foi para a aula de educação física na quadra, aí solta, né? Aquela visão de que a aula de educação física é para gastar energia, e gasta bastante energia lá, para depois voltar para a sala bem calminho, né? Para não ter trabalho. Então, não dá. E adequar-se ao ritmo do outro. A gente tem, né, um estudo sobre o desenvolvimento humano que se fala a característica da criança ao longo das faixas etárias, mas essas idades não são estanques, porque cada criança recebe um estímulo desde o nascimento e esses estímulos fazem o tempo ser diferente, o tempo para aprendizagem, o tempo
para conseguir realizar algumas ações. Então, não dá para a gente ficar comparando um aluno com o outro. Então, a criança na educação infantil deve ter a oportunidade de explorar o ambiente físico e social, participar de atividades desafiadoras e lúdicas, expressar sentimentos e pensamentos, e como a criança na educação infantil gosta, né, gente, de falar. Sentou na roda de conversa, um falou, aí todo mundo quer falar. E, infelizmente, conforme o tempo vai passando e os anos escolares, a gente vai boicotando isso, vai cortando cada vez mais. As crianças não vão tendo espaço para expressar seus sentimentos, seus pensamentos. E manifestar-se por meio de seu próprio ritmo. Então, cada uma no seu ritmo, podendo ali se manifestar. Então, esses são pontos importantes que a gente precisa aí, quebrar esse paradigma do parado, e pensar que ela precisa dessa exploração do seu corpo e do ambiente para o seu desenvolvimento. Bom, e aí nós temos, pensando nessas faixas etárias, o referencial, ele traz as fases de desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo, nas faixas etárias, separado por faixa etária. Então, eu destaquei algumas características que são importantes em cada faixa etária para a gente pensar, que vai auxiliar a gente a pensar a escolher as atividades que nós vamos realizar. Então, de 0 a 1 ano, na dimensão subjetiva do movimento, as emoções. Aqui, o aspecto afetivo fica em destaque. Então, o toque corporal, pelas modulações da voz, por expressões cada vez mais cheias de sentido, constitui-se em espaço privilegiado de aprendizagem. E isso é importante para o professor. O professor estar se expressando, a expressão facial, mudar a expressão facial quando está falando com a criança. Quando está, por exemplo, chamando a atenção do momento que é mais de brincadeira, modificar essa expressão, a modulação da voz também, dependendo da situação. Isso é muito importante porque a criança, ela vai aprender dessa forma, pelo outro, que é a sequência. A criança, ela imita o parceiro e cria suas próprias reações. Balança o corpo, bate palmas, vira ou levanta a cabeça. Então, ela observando o outro que ela vai aprendendo e vai começando a explorar o seu movimento e vai tendo essa já relação afetiva com o objeto e com o outro. Bom, na dimensão motora, nós temos como aspecto principal a sustentação do corpo. Então, de 0 a 1 ano, a gente precisa focar aí nessa sustentação do corpo, em proporcionar aí essa postura da criança para sentar, depois ela vai ficar em pé, para depois ela começar a se locomover. Então, primeiro a sustentação, para depois a gente ter a locomoção. E aí a gente tem na manipulação a apreensão, que nessa fase é muito importante, que a criança ela vai começando a pegar as coisas. Sentar-se, arrastar-se, engatinhar são importantes, então, para esse desenvolvimento. Então, essas conquistas antecedem e preparam o aprendizado da locomoção. Então, primeiro ela tem que sustentar o seu corpo. Primeiro ela vai sentar, ela vai se arrastar, ela vai engatinhar, para depois ela conseguir andar. E isso ajuda muito para ela ficar independente. Quando ela se soltar, aí não segura mais. E em relação à dimensão cognitiva, entra a parte da consciência corporal. A exploração do próprio corpo, descobrindo aquilo que faz parte do seu corpo e o que vem do mundo exterior, o que faz parte dela e o que vem de fora dela. Abre destaque aqui para o polo de Colatina, no Espírito Santo, que diz que ainda existem muitos professores que querem os alunos intactos. Isso realmente é um pecado. Não dá para prender um aluno, a gente precisa... que bom, eu acho que quando uma pessoa fala, nossa, meu filho não para, eu falo, que bom, ele é saudável, ele não para, ele se movimenta, é disso que ele precisa realmente. Bom, passando na faixa etária de 1 a 3 anos, na dimensão afetiva, a gente tem a interação com o outro muito maior. Aqui a gente já tem muitas crianças na escola. A maioria das crianças hoje em dia já vão para a escola nessa faixa etária. E aí começa essa relação com o outro, que explora a parte
afetiva. E aí, andar, correr, pular, explorar o ambiente com as mãos, né? E a questão, né, do simbolismo, a gente tem na dimensão motora. Então, quando as crianças liberam as mãos, ou seja, ela fica em pé, ela soltou as mãos e aí ela vai andar para todo lugar, essa liberdade das mãos, ela amplia muito a exploração do ambiente, que é aquela fase que a criança passa a mexer em tudo e abre gaveta, abre porta, tira tudo, joga. Então, isso é um ganho muito grande para a criança quando ela passa a andar, porque ela libera suas mãos e explora muito mais o mundo que a cerca. Então, ao mesmo tempo que explora, aprende gradualmente a adequar seus gestos e movimentos às suas intenções e às demandas da realidade. Então, ela vai aprendendo. Se antes ela só tinha um movimento para se expressar, então ela não fala, e ali até o 1 ano. E aí ela só consegue se expressar pelo movimento, ali pelo choro, pelas caretas, pelos seus movimentos. Então, aqui ela já consegue expressar muito mais as suas intenções. Com relação à dimensão cognitiva, novamente lá na consciência corporal, reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por meio das interações sociais, que estabelece, e das brincadeiras que faz diante do espelho. Ela aprende a reconhecer as características físicas que integram a sua pessoa, o que é fundamental para a construção de sua identidade. Então, a gente fala, do espelho, como é importante o espelho em casa, mas também na escola. Então, quem dá aula na educação infantil, é importante que tenha um cantinho da sala com um espelho, para a criança se olhar, passar a se reconhecer. Daqui a pouco ela já sabe que é ela ali, não é outra criança, e aí ela passa a se movimentar e ver esse movimento, esse reflexo lá no espelho. É muito importante essa brincadeira do espelho para essa consciência corporal. Passando de 4 a 6 anos, na dimensão afetiva, a gente tem esse jogar com o outro. Aqui, lá até os 3 anos, apesar dela já começar a se relacionar com outras crianças, a brincadeira dela ainda é bastante individualizada. Aqui de 4 a 6 anos, ela começa a brincar mais com o outro e gostar de estar perto dos outros, tendo essa interação. Na dimensão motora, aqui, como ela já está andando, ela já está correndo, saltitando de algumas maneiras, então fazendo várias formas de locomoção, a gente tem muita coisa para explorar. Então é grande o volume de jogos e brincadeiras encontradas nas diversas culturas que envolvem complexas sequências motoras para serem reproduzidas, propiciando conquistas no plano da coordenação e precisão do movimento. Então, nesse momento, de 4 a 6 anos, a gente precisa oferecer muita experiência de movimento. Muita oportunidade de se movimentar de diferentes formas para ela começar a adquirir uma maior coordenação motora e uma precisão nos movimentos que já foram aprendidos. Então, isso é bastante importante. Muito bem, em relação à dimensão cognitiva, o movimento começa a submeter-se ao controle voluntário, o que se reflete na capacidade de planejar e antecipar ações, ou seja, pensar antes de agir. E no desenvolvimento crescente de recursos de contenção motora. Nas conversas entre as crianças, em que uma narra para a outra o que e como fará para realizar determinada ação. Então, nesse momento, a criança já consegue pensar no que ela está fazendo. E aí que é importante na aula de educação física, que a gente fala, não é só o movimento que está ali, o aspecto motor que está ali em jogo, mas que a parte cognitiva afetiva também está em todo momento. Eu preciso pensar para passar um determinado obstáculo de uma maneira, ou pensar numa outra possibilidade de atravessar o mesmo obstáculo. Então, isso é importante. E ele passa a pensar nesse movimento. E aí, a gente precisa explorar isso também. Então, sempre perguntar, como faz, de que outra maneira você pode se movimentar e assim por diante, para ter esse movimento voluntário. Muito bem. Com relação aos conteúdos, a partir desse embasamento de desenvolvimento motor,
dessa fala da importância do movimento na educação infantil, o referencial, ele sugere, para as aulas de educação física, 2 blocos de conteúdos. Isso é bastante importante, prestem atenção. Os conteúdos que o referencial sugere são possibilidades expressivas do movimento e o caráter instrumental do movimento. Então, a gente separa as diferentes estratégias que a gente vai utilizar nesses 2 blocos. Bom, no que diz respeito às possibilidades expressivas do movimento, são as formas de comunicação, de expressão. Então, as propostas, realização de gestos, posturas e ritmos para se expressar e se comunicar. Então, para a gente proporcionar isso para os nossos alunos, o que a gente pode fazer? Então, expressões de comunicação de ideias, sensações e sentimentos, utilização de espelhos, para ele estar explorando os seus sentimentos, as suas sensações. A utilização das diferentes manifestações corporais da cultura corporal. Então, os jogos, as brincadeiras, as danças, o conhecimento sobre o corpo, que vai permitir a exploração desses sentimentos, dessa comunicação. Então, exemplos, as atividades de dança e de canto, a gente tem aí várias brincadeiras cantadas, inclusive CDs que a gente pode utilizar, mas também não precisa de CD, a gente tem muita brincadeira que a gente pode cantar e aí ensinar para as crianças, para elas também desenvolverem essa questão do canto. Nisso a gente está desenvolvendo a linguagem também, é bastante importante, a percepção rítmica, o gosto pela música. Eles gostam demais, né, gente? Nessa idade, eles gostam muito da música. Antes de vir da aula, eu passei no meu sobrinho, que acabou de fazer 1 ano, e ele estava na frente da TV, dentro de uma gaveta, na frente da TV, vendo um DVD de música e pulando e dançando lá. Como eles gostam disso. A gente tem que proporcionar muitos momentos desses com a música, com a dança, para as nossas crianças. Outras atividades, como de mímica, imitação de bichos, imitação das coisas que eles já têm contato, que eles já têm esse conhecimento, que eles podem interpretar, eles podem reproduzir. Interpretação de histórias infantis, as pinturas também ajudam. Desenhos, massagem, a massagem aí na questão de você ir percebendo as partes do corpo e sentindo, as sensações, a questão dos sentidos, como entra aqui também em atividades sensoriais, atividades para explorar aí tanto a audição como a visão, o paladar e assim por diante, que também é muito importante nessa faixa etária. Então, a parte de possibilidades expressivas do movimento fica com essa expressão corporal, essa comunicação por meio do movimento. Já no caráter instrumental do movimento, a proposta é da exploração do equilíbrio e coordenação motora. Dessa forma, a gente vai explorar as habilidades motoras básicas. Quais são as habilidades motoras básicas? Eu citei na semana passada numa abordagem desenvolvimentista. São as habilidades de locomoção, manipulação e estabilização, que vão ser muito utilizadas para a exploração do ambiente. Diversificação dos objetos, muito importante para o manuseio das crianças, aí na parte da manipulação, então com diferentes tamanhos, pesos, cores. Desafios corporais, tiveram alguns polos colocaram a questão dos circuitos, de como é importante na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental, é muito importante a utilização dos circuitos motores, com diferentes obstáculos para a criança transpor. Então, por exemplo, rampa, pneus, colchonetes, cones, cordas, arcos e assim por diante. É muito importante. Exemplos de atividades, então, deitar e sentar em diferentes posições e inclinações, no caso dos nossos pequenos, bebês. Explorar a variação das habilidades motoras, então, a criança ela já sabe andar, já sabe correr, mas a gente pode andar de lado, andar de costas, andar arrastando o pé, batendo o pé, então propor essas variações em cada habilidade que a criança já consegue fazer. E os diferentes jogos e brincadeiras que as crianças vão estar explorando as habilidades motoras básicas, e aí pensando tanto nessas habilidades de forma individual como grupal. Então, na educação infantil,
eu costumo dizer que as atividades elas são mais individualizadas e mais isoladas. Então, eu vou pegar lá as habilidades locomotoras. Eu vou começar da mais simples, o andar. Vou explorar o andar, né, de diferentes formas, de forma isolada. Depois, vou para o correr, vamos lá, correndo de diversas possibilidades. Vou para o saltitar, um pé, dois, alternando, né, utilizar em brincadeiras e jogos individuais dessas habilidades. Mas também é importante inserir nesse ritmo grupal também. Então, no caso, se eu corri de diferentes formas individualmente, agora eu uso um pega-pega, que eu vou precisar correr, mas com o ritmo do outro, né? Buscando pegar o outro ou fugir do outro. Então é importante a gente respeitar esse ritmo individual, mas também inserir essas atividades coletivas para ela conseguir também seguir, né? E estar ali socializando com as demais crianças, certo? Voltamos ao quadro para verificar o que o referencial fala sobre avaliação. Então vejam que a gente tem diferentes conteúdos para a gente explorar com as crianças na educação infantil, aí na parte expressiva, como na parte instrumental do movimento. E como eu vou avaliar esses conteúdos relacionados ao movimento? Então, primeiro ponto importante que o referencial traz, evitar comparações entre, né, os colegas da mesma turma. Eles podem ter a mesma idade, mas como eu já falei, os estímulos são diferentes, o espaço em que vivem, às vezes uma criança já está chegando agora na escola, nunca frequentou a escola, dá diferença de uma outra que já está na escola há bastante tempo, então não dá para ficar comparando. Então sempre tem que ser uma avaliação individual e contínua, avaliando aí todo o processo. Então, em relação ao movimento, isso também deve acontecer. Vocês, né, na educação infantil, fazem muito isso, a questão do portfólio, que vai trazer esse relato diário dos alunos, das atividades que eles fazem. Então, o movimento deve entrar também nesse portfólio, né, nesse dia a dia que os alunos realizam na escola. O diário de campo, para estar registrando, identificar tanto avanços como dificuldades, conquistas e tensões, né, em relação à movimentação. Então, eu digo que na educação física, mesmo nos outros anos, é difícil a gente olhar na educação física todas as crianças num dia, né, para avaliar em relação ao movimento. Mas eu posso ter uma planilha e, por exemplo, escolher 5 alunos por dia, que naquele dia eu vou dar mais ênfase naqueles alunos. Só que o que acontece? O que salta aos olhos a gente identifica. Então, aquele que tem dificuldade, com certeza a gente vai perceber. Então, aquele que tem dificuldade, a gente já vai anotando ali no nosso diário de campo, né? Olha, está com dificuldade, a gente percebe, olha, está no 3º ano, não sabe pular corda, tem alguma coisa errada. Então, vamos anotando e depois a gente informar sobre tudo isso. Então, é importante a gente informar sobre essas evoluções, informá-los na questão, tanto os alunos, né, desde pequeno e falando, muito bem, olha, você melhorou, você não pulava corda, agora você já está pulando, já está dando 3 saltos, olha que bacana. Então, tanto os alunos como os pais, que devem também saber com relação a esse conteúdo, não só os outros, a relação do movimento também é importante. E a partir disso, né, estabelecer novos caminhos, novas propostas. Então, se a minha turma, eu sinto que de uma maneira geral ainda não está assim de acordo com pensando na faixa etária deles para determinado conteúdo, por exemplo, vamos falar de equilíbrio. Eles ainda não estão assim conseguindo realizar atividades com bom equilíbrio corporal. Então eu posso manter um pouquinho mais nesse conteúdo. Posso pensar em atividades diferentes da que eu tinha já, né, realizado com eles. Talvez aquelas não deram muito certo, vamos pensar em outras possibilidades. Então a gente pode adequar aí cada um, né, dos nossos conteúdos. Muito bem, então, falando sobre essa importância do movimento na educação infantil, nós vamos assistir um vídeo ressaltando um pouquinho mais, a gente já volta. A professora Edilene preparou para sua turma de bebês de até 1 ano e meio um circuito com colchonetes. Tem os que rolam, né? Então, tudo isso é formas de utilização do corpo, porque às vezes a gente pensa que só existe uma forma de brincar com um objeto. E a gente percebe, observando as crianças, que eles
tem formas diferentes e maiores do que a gente imagina de brincar com uma mesma coisa. Então não tem um jeito certo de brincar com isso, né? Existe um jeito que ele encontrou que é mais adequado para ele naquele momento. Então hoje eles estão brincando assim, pode ser que amanhã tenha uma outra função, né? Porque quem vai dar sentido para o brinquedo são eles, não é a gente. A gente só provoca. Mas quem dá sentido e significado para tudo são eles. A atividade de circuito também é realizada pela professora Gabriela com os meninos e meninas de 2 anos. Quem consegue? Isso! Muito bem! Quem é ali, Dani? Dá espaço para mim. Criança é puro movimento, né? Olha que lindo! É o Buzz. Pula, Nick. Muito bem. Criança é por energia. E o movimento criança é totalmente um ligado ao outro, né? Tem que tomar cuidado na hora do pular também. Então a criança ela tem que estar preparada para essas quedas. É isso que a gente coloca também, né? Essa segurança nesse momento da queda. Vocês viram no vídeo como as crianças estavam se movimentando e ali a questão dos obstáculos, diferentes obstáculos utilizados pela professora, como isso é importante. Mais uma vez, ressaltando o que a gente já falou, de oportunizar essas diferentes possibilidades para a exploração do movimento. Um detalhe que é importante a gente destacar, que a professora coloca é a segurança. A segurança para essa movimentação acontecer. Se a criança não se sentir segura, ela não vai realizar. Então, vejam, ali tinha um banco para a criança, né, subir, e daí, eu posso colocar colchonete, ou eu vou colocar esse banco lá num gramado que eu tenho para, né, se cair não machucar. Então, ou estar ali do lado, de mão dada, para ele realizar o movimento. Tem criança que não pensa em nada e se joga, mas tem criança que não, que é mais medrosa, é mais tímida. Então, essa exploração do movimento vai ajudar nesse sentido também. Então, é importante, né, sempre também se preocupar com a questão da segurança, para que esse movimento realmente aconteça de forma satisfatória. Tudo bem? Bom, vamos abrir rapidamente para o momento de perguntas, para considerações de vocês em relação à educação infantil, ao que o referencial curricular nacional aí coloca. Vejam que são contribuições bastante válidas, que a gente precisa pensar realmente como o movimento é importantíssimo para a educação infantil. Nessa faixa etária é essencial. Então, vamos abrir esse pequeno momento e a gente já volta. Thing
Voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições e perguntas de vocês. Algumas perguntas que vocês fizeram, a gente vai ainda estar discutindo ao longo dessa aula e da semana que vem, tá? Então, é importante quando a gente chegar nesses conteúdos, se quiser alguma coisa, dar uma ênfase, vocês podem mandar novamente. Então, a gente vai deixar para depois. Um outro ponto que eu já disse, né, na outra aula, que é importante falar novamente, que tem um questionamento, é se na educação infantil é o regente que vai na aula. Né? A gente falou na semana passada que tem na LDB que a educação física é obrigatória em toda a educação básica, mas não tem legislação nenhuma que diz que o profissional formado em educação física que tem que dar as aulas de educação física. Por isso que vocês têm educação física no curso de pedagogia. Porque muitas escolas ainda, principalmente na educação infantil, ainda não tem o professor de educação física, tá? Por exemplo, aqui em Londrina, que é um município bastante avançado, tem uma educação de qualidade, né? Eu sou professora da rede e trabalho do 1º ao 5º ano, mas a gente não tem o professor de educação física ainda no CMEs, na educação infantil, só no fundamental, acima, né, do 1º ano. Então, a gente não tem, e aí? É o momento mais importante para a exploração do movimento. Quem vai fazer isso, com certeza, será, né, o regente, serão vocês. Então, é importante. Um outro questionamento de Sobral, no Ceará. Qual a importância do recreio na educação infantil? Bom, eu separei essa pergunta porque a gente falou da importância da movimentação e o recreio com certeza é um dos momentos que eles mais se movimentam. Por quê? Porque eles têm a liberdade para isso, não é, gente? E por isso que é tão importante, porque o recreio vem do termo recreação, que é uma pausa para uma distração, um relaxamento físico, motor, então, cognitivo. Então, é uma pausa importante para eles, né, se movimentarem da maneira que eles querem. Porque, assim como é importante a orientação para as atividades relacionadas ao movimento, é importante também o espaço para a liberdade do movimento. Então, não tudo orientado o tempo inteiro, todas as aulas da semana, mas eu também preciso desses momentos em que meu aluno escolhe do que ele quer brincar, do que ele quer se movimentar e de que forma ele vai fazer isso, certo? Mais uma colocação aqui de Juí, no Rio Grande do Sul. Professor, uma aluna pede para reforçar a fala sobre as habilidades básicas. E lembra que eu citei que o ser humano, lá quando a gente falou da história do movimento, o ser humano, ele desde a pré-história precisa do movimento para a sobrevivência. E a partir dos movimentos básicos que o homem executava e sempre precisou executar, foi separado, foi chamado de habilidades motoras básicas, que são os movimentos naturais do homem. E são divididos em três grupos, que em 3 categorias: a manipulação, a estabilização e a locomoção, tá? Dentro da locomoção, andar, correr, saltar, saltitar. Dentro da manipulação, você pegar, passar, lançar, quicar. E na estabilização, a questão de manter a postura sem cair. Então, só o fato de você estar em pé, movimentando outra parte do corpo, você se abaixar, você se levantar, você flexionar, trabalhar aí, por exemplo, com o giro corporal ou flexão do tronco. Então, são movimentos de estabilização, aqueles que a gente não tem a locomoção, o deslocamento. Tudo bem? Então, muito obrigada por todos e no decorrer da aula a gente ainda vai comentar muitas coisas que vocês colocaram. Bom, e agora nós vamos passar para os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. De olho no quadro. Vocês também já estudaram sobre PCNs nas diferentes áreas e agora é hora de falar o PCN em relação à educação física. Então, os PCNs, nós temos para a educação física, uma parte separada só para a educação física, e ele é dividido para o ensino fundamental 1, que aí eles colocam como 1º e 2º ciclos, e depois a gente tem fundamental 2, que 3º e 4º ciclos, e um PCN para o ensino médio. No nosso caso, o que interessa é 1º e 2º ciclos. Bom, lá nos PCNs já começa com uma situação que é bastante importante. É tarefa da educação física escolar garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las,
então de exercer, de praticar essas práticas da cultura corporal e oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las criticamente. Então, vejam que para os PCNs, a educação física não é pura prática, uma área de atividade. Então, a partir do que a gente tem na LDB, né, da educação física como componente curricular, a gente tem na resolução de 98 a educação física como área de conhecimento, como português, matemática, o PCN já inicia com essa fala de que a gente precisa ser crítico em relação a todo esse movimento, a todas as práticas da cultura corporal. Então, de acordo com o PCN, a gente tem como objeto de estudo para a educação física escolar a cultura corporal de movimento. O que é cultura corporal de movimento? Né? Se fosse para dar uma definição, são as manifestações corporais que o ser humano produziu historicamente. Então, ao longo do tempo, o que se produziu com relação ao movimento? Muita coisa. E a partir, então, dessa cultura corporal de movimento, essa cultura corporal, que muitos autores, né, a gente encontra aí na literatura, colocam também como, admitem a cultura corporal como objeto de estudo da educação física escolar, a gente puxa daí os conteúdos, que depois a gente vai ver aqui de acordo com os PCNs. Bom, a partir dessa cultura corporal de movimento, os PCNs, eles ressaltam bastante alguns pontos. Primeiro ponto, em relação à inclusão, de pensar a educação física como mais uma aula em que a gente precisa incluir todos, diferente do que a gente durante muito tempo viu, né, de excluir pessoas das aulas de educação física. Também é ressaltado os temas transversais, né, e assim como as outras áreas precisam fazer essa relação com os temas transversais, a educação física também precisa, e a cultura corporal pensada nas 3 dimensões do conhecimento: conceitual, procedimental e atitudinal. Muito bem, então vamos ver alguns pontos que o PCN nos traz sobre aprender e ensinar a educação física no ensino fundamental. Primeiro, não se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas, mas sim de capacitar o indivíduo a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, exercê-las de maneira social e culturalmente significativa e adequada. Ou seja, novamente, não é só prática pela prática, e sim uma reflexão sobre os movimentos, né, as possibilidades corporais que cada aluno tem. E aí o PCN vem apresentando conteúdos, né, que objetivos, metodologias e avaliação para a área da educação física. Bom, outro ponto que o PCN ressalta é com relação aos alunos com deficiência. Então, se diz que, às vezes, por desconhecimento, receio ou preconceito, a maioria, né, das pessoas com deficiência, até, vou frisar aqui, portadores, esse termo já caiu, a gente não utiliza mais, mas é uma citação do PCN lá, ainda se utilizava esse termo. A gente fala aluno com deficiência ou com necessidades especiais. Então, eles foram excluídos das aulas de educação física. A participação nessa aula pode trazer muitos benefícios a essas crianças, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de capacidades afetivas, de integração e inserção social. Então, mais do que o próprio desenvolvimento motor, a aula de educação física é muito rica para proporcionar a questão do aspecto afetivo e social, de integrar mesmo o aluno, de incluir com os outros alunos. E eu vejo até que é muito importante para os outros alunos. Eu já tive vários alunos com necessidades especiais, as imagens abaixo são de alunas minhas, aqui em uma aula de educação física que o tema era força, vejam, né, eu não consigo fazer de uma maneira, mas de que forma eu, cadeirante, posso fazer, então, a atividade que os outros estavam levando? Né? Encaixou a perna da colega ali na cadeira e ajuda a levar. Aqui na outra imagem sou eu correndo
com uma outra aluna cadeirante na maratoninha da Caixa, que aqui sempre tem edição, e até demos entrevistas na TV e tudo, porque como é gostoso ver a satisfação, né, dessas crianças participando e das outras crianças que passam a ajudar. Chega um momento que você não precisa mais falar. Na atividade, a criança mesmo já pensa em outra possibilidade, né? As outras crianças também, de como esse aluno pode estar participando. Então, é muito rico para ambos os lados. A gente precisa, enquanto professor, analisar, né, o tipo de deficiência e buscar conhecimento sobre ela, as orientações médicas ou supervisão de especialista. Então, a gente não entende, vamos procurar. É atendido, né, por um médico, um fisioterapeuta, um fono, vamos buscar informações. Aí, buscar adaptar as situações para desenvolver a potencialidade desses alunos e, principal, incluí-los. Então, é muito bom e importante pensar sobre isso. Bom, aí os conteúdos que são sugeridos para as aulas de Educação Física no Ensino Fundamental 1. Esses conteúdos, eles são, né, selecionados a partir de 3 critérios. Da relevância social, então, em relação à cultura corporal de movimento e os temas transversais, o que tem relevância na sociedade com relação ao movimento? As características dos alunos, e aí pensando nessas características, levando em consideração diferenças regionais, individualidade de cada aluno, cada turma, cada escola, e as características da própria área, que é a área do movimento humano. E aí se propõe 3 blocos de conteúdos: conhecimento sobre o corpo, atividades rítmicas expressivas, esportes, jogos, lutas e ginástica. Que nós vamos falar sobre cada um desses conteúdos, mas na próxima aula que a gente vai falar sobre planejamento. Muito bem. E aí, em relação a esses conteúdos, que a gente vai explorar muito mais na aula que vem, depois de sugerir, então, os objetivos desses conteúdos, como avaliar. Então, assim como lá no referencial curricular para a educação infantil, a gente tem, né, esses critérios de avaliação. Aqui a gente vai perceber que, né, bate, que ali tem essa mesma relação, o mesmo pensamento. Primeiro, de evitar comparações entre os colegas, novamente, né? A questão do registro contínuo, então, num diário de campo, né, para a gente registrar como a criança está enfrentando seus desafios corporais na aprendizagem, diferentes conteúdos, como ele participa das atividades de movimento, do respeito às regras e à organização dele nessas atividades. A interação com os outros alunos sem discriminação. Então, aqui nessa idade do fundamental, a gente já percebe que alunos se destacam e aí uns às vezes tiram sarro do outro que não tem tanta habilidade, ou aquele que é mais gordinho e aí não tem tanta resistência. Então, né, a gente tem que prestar atenção nesses aspectos. A valorização dos conteúdos referentes à cultura corporal. Então, a educação física não é só jogar bola, não é só jogar bola queimada, a gente tem muitas outras manifestações da cultura corporal que eles precisam aprender e valorizar. Evitar a avaliação por indicadores numéricos. Durante muito tempo, a educação física se baseou nisso, então, dá ênfase à aptidão física, né, em testes motores, por exemplo, avaliar a flexibilidade, avaliar, né, a força e dar nota baseado, por exemplo, na prática. Se eu proponho 10 cestas de basquete, se eu acertei as 10, eu tiro 100. Errei uma, tiro 90 e assim por diante. Isso, infelizmente, ainda acontece, principalmente Fundamental 2 e Ensino Médio. Mas no Fundamental 1, a gente pode encontrar. Isso não cabe mais para a aula de Educação Física. Pensar sempre em avaliar também nas 3 dimensões, que a gente vai focar um pouquinho mais quando a gente falar dos conteúdos na nossa próxima aula. Muito bem. E aí, falando desses conteúdos, a gente tem os temas transversais, que são os temas de urgência da sociedade, que são sugeridos para o professor relacionar com a sua área, relacionar com os conteúdos da sua disciplina. Isso para todas, né? Mas para o caso da educação física, parece que se encaixa muito bem. É fácil da gente fazer a relação dos conteúdos da educação física com os temas transversais, né? Então, por exemplo, quais são? Vamos relembrar lá. Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
trabalho e consumo, orientação social. Então, pensando nos diferentes conteúdos da educação física, por exemplo, a gente tem um aqui embaixo, luta, capoeira. A gente tem a situação de outras duas figuras que trazem relação de alimentação, relação de imagem corporal. Então, eu pergunto para vocês, de que forma podemos fazer a integração dos temas transversais com as aulas de educação física no ensino fundamental 1? Como a gente pode relacionar ética a algum conteúdo da educação física e a pluralidade cultural, o meio ambiente, saúde, trabalho em consumo, orientação sexual? Vocês conseguem pensar em algum conteúdo relacionado a algum tema transversal? Nós temos muitas possibilidades. E para a gente ter um pouco, abrir mais a nossa cabeça para ter essas ideias, nós vamos assistir um vídeo. Prestem atenção. E as suas bolinhas têm X. Eu acredito que a educação física seja uma disciplina muito rica para trabalhar essas questões dos temas transversais. Como é que a educação física vai lidar com isso nas suas aulas? Então, existe sim algumas possibilidades. Essas possibilidades são feitas ou podem ser realizadas ou trazidas para a discussão a partir de determinadas práticas que o professor pode planejar nas suas aulas. Mede lá, o pessoal está ajudando. O professor André Ruggiero preparou para a turma uma atividade não muito convencional: bote para cadeirantes. Essa técnica leva meninas e meninos a uma maior exploração de suas habilidades físicas. Esse é um aspecto da aula. Mas um outro tema perpassa a atividade: a ética. Nessa prática, os alunos refletem sobre os limites e possibilidades de cada um. Entendem que os colegas têm habilidades motoras e capacidades físicas diferenciadas. Discutem as regras das modalidades esportivas e a adequação dessas regras a uma realidade específica. Por fim, pensam sobre o sentido ético da convivência humana. Muito bem. Vocês viram aí, brevemente, um exemplo do professor fazendo essa relação com o tema transversal. Então, ali, os alunos percebendo a limitação que um ou outro colega pode ter, na hora de fazer determinada atividade, assim como o respeito, a questão do respeito às normas, que entra na questão do tema ética. Isso é muito importante. Então, a gente tem diferentes conteúdos que a gente pode pensar para fazer a relação com os temas transversais. Então, no caso da ética, os diferentes jogos que a gente vai trabalhar, que tem a regra que deve ser rigorosamente cobrada, a gente pode focar, parar num determinado momento para discutir regras, formar regras com eles, e aí colocar em prática no jogo, ver se dá certo, se não dá, ver se todos estão realmente seguindo essa regra. Então, é muito fácil colocar a questão da saúde. Diferentes temas da educação física, a gente pode fazer a relação com a saúde, que tipo de exercício vai me ajudar em relação, por exemplo, capacidades físicas, estruturas capacitativas. O equilíbrio vai me ajudar a ter mais flexibilidade, a ter mais força. Para que eu preciso disso no dia a dia? Então, eu falo lá coisas simples para ele, estou trabalhando a força. Para que eu preciso de força? Para carregar a sacola de compras do mercado com a minha mãe, a mochila da escola. Então, fazer essa relação, até questão de postura, que nessa fase é importante a gente sempre chamar a atenção para que consiga ter uma boa postura. E assim por diante. A questão da orientação sexual, que às vezes parece difícil, mas na educação física, a gente tem essa relação do menino, da menina, a gente tem a diferença de limites. Então, no caso das capacidades, o menino tem mais força, a menina tem mais flexibilidade, tem mais ritmo, enquanto o menino tem a força e a velocidade.
Então, discutir esses aspectos, então tem muita coisa. E vocês vão poder discutir um pouco mais sobre isso na aula atividade de hoje. A proposta é fazer essa relação, de escolher algum conteúdo que o PCN propõe, jogos, brincadeiras, dança, luta, ginástica, esportes, e relacionar com temas transversais. Então, a gente vai poder discutir um pouquinho mais na aula atividade e no nosso chat daqui a pouco, tá bom? Muito bem, vou abrir rapidamente para o momento de perguntas, de considerações, de contribuições e a gente já volta. Voltamos. Agora, caminhando para o final da nossa aula, gostaria novamente de agradecer a contribuição de vocês, as perguntas. Em relação a uma questão só que eu vi, quando se fala que hoje cada vez mais tem muitos livros, materiais didáticos, e eles realmente deixam de lado essa questão do movimento, da atividade lúdica. Como o professor deve agir? Deve tentar inserir, porque a apostila, o livro está ali como uma base, mas não quer dizer que só naquilo que o professor tem que se basear. Então, coloquem, num momento ou outro, atividades relacionadas ao movimento. Coloque uma atividade lúdica ali no decorrer das suas aulas, tá bom? E mais uma aqui, contribuição do Paulo de Marabá, no Pará. A pergunta é em relação que, na verdade, é uma consideração, que uma aluna diz que trabalha com educação infantil no primeiro ano e sempre que ela leva uma bola, ela conta que tem confusão, porque todos querem objeto para si.
Com certeza. A criança, lembra que eu falei da atividade individualizada na educação infantil? Realmente porque eles estão numa fase egocêntrica. Tudo eles querem para ele, tudo gira em torno do umbigo deles. Então isso realmente acontece e é um trabalho que leva tempo, né, para dividir o brinquedo, para brincar junto com o outro. Então realmente no último ano do infantil que isso vai conseguindo se manter ali sem tanta confusão, sem tanta briga. E é uma conversa diária que vai fazendo com que eles passem a dividir mais seus brinquedos, passem a brincar juntos, sem ter essa confusão, sem ter essa briga, certo? Muito bem, pessoal. Chegando ao fim da nossa segunda teleaula, nós vimos como o movimento é importante. A questão da psicomotricidade, da gente explorar os temas psicomotores, esquema corporal, lateralidade, coordenação motora, noção de espaço e tempo. A questão da educação infantil, conforme o referencial traz, como o movimento é essencial para essa fase. E, por fim, segundo os parâmetros curriculares nacionais, como a educação física tem que deixar de ser vista daquele lado tecnicista, de só prática, mas que também trabalha com aspectos cognitivos, que deve ser um movimento pensado, refletido, que a gente vai explorar muito mais na aula que vem, quando a gente vai falar de planejamento, e aí eu vou focar um pouquinho mais em cada conteúdo e como a gente pode desenvolver cada conteúdo, certo? Bom, nós continuamos a nossa conversa daqui a pouco no chat, quero as contribuições, espero, a relação aí dos temas transversais com os conteúdos, e a gente se vê na próxima aula. Até mais, uma boa noite.